Live a live, nós somos na véspera do Shabat e conforme nosso costume, nessas horas estudamos um pouquinho a porção semanal e os ensinamentos práticos que a Torá nos oferece. A nossa parashá, porção semanal, é a despedida final de Moisés, de seu povo querido, o Bnei Israel. E o versículo diz que Moisés foi e falou as seguintes palavras a todo Israel. E diz Moisés: hoje eu estou com 120 anos de idade. Eu não posso mais ir e vir, e Deus me disse: você não atravessará este Jordão. Por isso, diz Moisés, eu estou no fim do meu trajetório. 120 anos, não posso mais ir e vir. E essas palavras, não posso mais ir e vir, realmente despertam um pouco da nossa curiosidade. O que significa não pode ir e vir? Ir para onde e vir da onde? O que significa isso? Se alguém ia ver esses versículos de uma forma superficial e chegar à conclusão que Moisés era fisicamente incapaz de mais de se movimentar, ir e vir significa ir de um outro lugar e chegar para um terceiro lugar. Ele não pode mais se movimentar segundo a idade dele. Mas quando olhamos bem o texto, isso realmente não faz muito sentido. Porque o próprio versículo diz que Moisés, o vigor dele não ficou diminuído. O versículo diz: seu olho não obscureceu, nem seu face enrugou. Sua cidade era jovem e continua sendo jovem, com toda a energia e vitalidade, como era na sua juventude. Por isso, o que significam essas palavras? Não posso mais ir e vir. E há uma explicação bem profunda sobre essas palavras. Nós sabemos que cada um de nós enfrenta subidas e descidas na vida. Nossa vida jamais que é uma mar de rosas. Mas dentro da DNA da humanidade existe um conceito de subidas e descidas. Aliás, descidas e depois subidas. Todos nós sabemos que não dá para cruzar a vida sem enfrentar dificuldades. Haverá durante nossa vida descidas e talvez descidas bruscas que vão nos assustar. Mas, junto e ao mesmo tempo que temos todas essas descidas, também faz parte a promessa que nós vamos depois poder sair dessas dificuldades e iniciar a próxima subida. Seguindo as palavras tão conhecidas de nossos sábios, Yerida Tzorech Aliyah. Isso significa, vamos traduzir as palavras que eu falei em hebraico, a descida é o início de uma próxima subida. Cada um do nosso mundo que viveu mais do que alguns dias e tem um pouco de experiência na vida, saiba como que isso é verdade. Cada um tem seu pacote de dificuldades, seu pacote. E cada um sabe que após esses pacotes se abriram oportunidades para mais uma subida. Mas existem pessoas que não sabem ou não levam bem para entender realmente o que essa frase descida por causa de uma subida significa na prática. E tem muita gente que não valoriza esse conceito. Eles acham que aconteceu só por acaso. As coisas são assim, mas eles não entendem o que está por trás dessa profundidade desse dito que acabamos de ver. Porque quando falamos que após de cada descida tem uma subida, a segunda subida,
realmente não nos devolve no lugar que a gente estava antes. Segunda-feira de manhã alguém estava no high, estava lá no auge. Depois teve uma descida e segunda-feira tem uma subida. A subida de segunda-feira não lhe leva para o mesmo lugar que ele estava na segunda-feira. É um patamar, é um platô totalmente diferente. Por isso, realmente valeu a pena essa descida. Na hora doeu, mas nos ofereceu uma chance de uma elevação muito além daquilo que nós já conseguimos. Para entender isso aqui, vamos pegar o SP500. Espero que todos vocês saibam o que é o stock market. Investimentos, tem aquele SP500, que é um índice, que ele está cheio de subidas e descidas e subidas. E quando vem alguém te vender para vocês investir naquele stock market, você sabe muito bem, se vocês vão olhar a gráfica, não faltam descidas, mas se olharmos o total, a soma de toda aquela trajetória sempre é positivo. Por isso que as pessoas investem dinheiro. Isso é a maneira como Deus criou o mundo. E as pessoas que habitam o nosso planeta devem saber que para cada vez subir e se elevar mais e mais elevado, nós temos que estar prontos que durante a trajetória nossa vamos enfrentar algumas descidas e nós vamos se atropelar. Vamos voltar para Moisés. Com toda a grandeza de Moisés, e ele era o maior líder que já tivemos, que o mundo teve. Uma coisa é clara, que Moisés sabia. Apesar, e talvez em vez de apesar, ao mesmo tempo que ele era tão grande, ele também tinha que passar pela experiência de ter descidas durante a trajetória da sua vida. Mas aconteceu algo bem diferente no fim da vida de Moisés. Ele percebeu que não tem mais descidas, não tem mais dificuldades. E na hora que ele viu que não tem mais dificuldades, ele sabia que não vão ter mais elevações, não vai ter mais subidas. Por isso ele entendeu que ele chegou no final. Quando não tem descidas, não tem subidas, a vida fica, de uma certa forma, estagnada, horizontal. Quando é assim, Moisés sabia, é isso mesmo. É o fim da trajetória. Se não tem para onde cair, e se não tem caída, significa que não tem mais subida. Moisés entendeu que a missão da sua vida foi terminada. E por isso ele falou, não posso mais ir e vir. Agora entendemos bem as palavras ir e vir. Não tem subida e não tem descida. Por isso, hoje é o fim. Ele sabia que ele chegou no fim. E assim realmente é algo que nós devemos entender desses versículos e aplicar para o tempo do ano que nós passamos agora, que é um Shabat entre o Ano Novo e Dia do Perdão. Se você está sentindo que tua vida está estagnada, não tem subidas e não tem descidas, não tem descidas, não tem subidas. Você atingiu um platô onde você está no topo da montanha, mas não está descendo nem subindo. Isso pode ser uma das duas coisas. Talvez você está no fim, Deus nos livre que isso não seria a opção. Ou talvez muito mais provável, você está fazendo um grande erro. Logo, alguma coisa pode te pegar de surpresa. Que nem tem nos jogadores de bola. De repente ele joga, faz uma curva que te pega de uma forma que você não está realmente esperado. E aquilo vai te colocar de volta no trajetória da vida, descidas e subidas. Mas de qualquer jeito, independente do que você vai enfrentar, isso deve ser uma opção muito melhor de ficar estagnado em cima da montanha. Porque em cima da montanha, estagnado, já sabemos o que isso significa. É tristeza total. Você está em cima da montanha, está confortável demais.
Você não está vendo o crescimento? Uau, isso é um bom sinal. Se você não se chama Moisés, e não foi Deus que te falou que hoje é teu último dia, você pode e deve assumir que jamais que é. Você está ainda bem no meio do teu trajetório. Se você está aqui, não fica estagnado e desistindo da vida, das descidas e subidas. Vai em frente. Procura os desafios. E realmente você tem que arriscar. Você tem que sair dessa situação estagnada onde que você está totalmente horizontal. Crescimento é somente quando saímos do zona de conforto. Gosto muito dessa palavra. Está confortável demais? Não tem crescimento. Busca os desafios da vida. E se você vai falhar, diz o versículo, que mesmo a pessoa justa cai 7 vezes e depois se levanta. Se você está em cima de um platô, em cima de uma montanha, não fica com medo de pular. Você tem uma vida inteira na frente. Por isso, você tem que ir e voltar, ir e subir, ir e volta, subidas e descidas. Assim que você foi criado, para cada vez se elevar. E isso tem preço. Vão estar pequenas descidas, mas não se assusta. Agora, isso é interessante que, segundo a lei, a descida já é início da subida. Nós não devemos encarar a descida como uma tragédia. A descida é a forma de subir. Uma vez um dos grandes rebes falou que pessoas que eles entram numa corrida e a competition é grande, vocês vão ver antes da linha inicial, eles voltam alguns passos para poder pegar momento. Assim também são essas descidas, é para pegar momento, é para pegar força. Nós mesmos temos que buscar o desafio da vida. Isso vai nos dar toda a força para vencer e ter uma subida muito a mais do ponto da partida. O Shabbat Shalom para todos e vamos em frente Kadima, porque Deus está com nós. Shabbat Shalom a todos e um Shabbat muito, muito besimcha. É um Shabbat super importante, um Shabbat que nos prepara para o dia de Yom Kippur. Vamos lá, com toda dedicação, e se Deus quiser, nós vamos ganhar um ano bom e doce. Aliás, ganhamos já, vai ser selado e assinado um ano bom e doce para cada um de nós.